é verdade que o cérebro só usa glicose para fazer o seu trabalho, para funcionar? Ou seja, as células do nosso cérebro, os neurônios, elas só funcionam com glicose? Será isso verdade? Antigamente pensava que o cérebro só usava glicose. Por isso, uma boa parte, uma grande parte da dieta deveria ser de carboidrato, para você dar glicose para o teu cérebro, tá? O cérebro ele consome uma porção muito grande das calorias que você ingere no seu dia a dia. É de 20 a 25%, ou seja, 1/5 ou 1/4 do que você come deveria então ser glicose. Daí você pega, por exemplo, uma dieta de 2.000 calorias, isso aqui só para a gente entender, tá? Você dividiria isso aí por 5, daria 400 calorias. Dividir isso por carboidrato, daria 100 gramas de carboidrato ou 120 gramas de carboidrato. Então vamos lá, se você realmente precisasse disso, aquelas pessoas que não têm carboidrato na sua alimentação eram para ter morrido. E isso não aconteceu. E quem fabricou o corpo humano provavelmente deveria saber que ao longo da história haveria escassez de alimentos e muitos não conseguiriam comer carboidrato para alimentar o cérebro. Principalmente nos países, né, aqueles países lá do norte onde tem muito gelo, que você não consegue plantar batata para você colher carboidrato. É claro que existe isso daí. Então o corpo, o que ele faz? O corpo ele tem um processo que se chama gliconeogênese. É a geração, é a geração de uma nova glicose a partir de um outro macronutriente, tá? Gliconeogênese, no caso, glico, né, de glicose, neo, de novo, né? E a gênese é fazer, gênese. Ah, tô escrevendo muito mal. Então, gliconeogênese, faltou lá o S e o E. Mas é glicose, novo gene. É a gene de uma nova glicose a partir de outro macronutriente. Então, o seu corpo ele pode fazer glicose de aminoácidos, que é proveniente das proteínas, né? O aminoácido é proveniente da proteína e ele pode fazer glicose também da gordura. Sim, ele pode fazer glicose da gordura, dos triacilgliceróis, que são os triglicerídeos. Essas duas moléculas aqui, elas podem gerar glicose, né? Lembra que lá no triglicerídeo você tem uma molécula de glicerol, que é fácil de fazer glicose com ela. Até mesmo o ácido graxo, até mesmo aqui o aminoácido, né? Na famosa transaminação e desaminação do aminoácido. Então o seu corpo gera glicose a partir de uma fonte que não seja carboidrato. Por isso, não existe carboidrato essencial. Existe aminoácido essencial, aminoácidos essenciais, que são 8, tá? Desses essenciais, por exemplo, o seu corpo pode fabricar os não essenciais a partir da desaminação e da transaminação, que é a transferência de amina entre aminoácidos. O mesmo acontece com a molécula de triglicerídeo. Então, para responder aqui, se o seu corpo fabrica glicose a partir de outro macronutriente, significa que se você tiver em defasagem, se você não estiver comendo carboidrato, o seu corpo vai fabricar a glicose que ele precisa para o cérebro. Agora, olha só, os cientistas descobriram que o cérebro também usa uma outra substância, que se chama cetona, corpos cetônicos. E o que é mais usado pelo cérebro é uma cetona chamada beta-hidroxibutirato. Se você for acompanhar na química o metabolismo da gordura, tá? Do triglicerídeos, o seu corpo quebra o triglicerídeos em glicerol
e ácidos graxos livres. Os ácidos graxos livres, quando vão ser metabolizados, no caminho de toda a sua metabolização, esses ácidos graxos produzem corpos cetônicos e, na maior parte, beta-hidroxibutirato, que o cérebro usa como energia. Então o cérebro não usa só glicose, ele usa também os corpos cetônicos. Vamos lá, se o cérebro usa os corpos cetônicos, então provavelmente o seu corpo vai ter que, na gliconeogênese, ele vai ter que produzir uma quantidade X de glicose para usar também junto aí com o beta-hidroxibutirato, para as células do seu cérebro não morrerem de fome, ou seja, não perder o poder de gerar as suas energias. Por isso que uma dieta onde não tem nada de carboidrato, a pessoa não tem problema cerebral. Na verdade, os pesquisadores já descobriram que o beta-hidroxibutirato é uma energia melhor do que a glicose, né? Você fica com o poder cerebral até melhor do que quando você usa só glicose. Isso acontece, por exemplo, em quem tem Alzheimer. Alzheimer é tido por alguns especialistas, estudiosos, cientistas, como o diabetes do tipo 3. Os neurônios têm dificuldade de lidar com a glicose. E aí causa... um dos motivos porque as pessoas têm Alzheimer. É claro que não é só por causa da glicose. E alguns estudos têm demonstrado que quando você coloca na alimentação dessas pessoas com Alzheimer o beta-hidroxibutirato, que é um corpo cetônico, essas pessoas melhoram o seu quadro na doença de Alzheimer, porque o cérebro começa a usar esse beta-hidroxibutirato e a usar menos glicose. O cérebro, as células cerebrais, os neurônios estão rejeitando a glicose, assim como as células do nosso corpo rejeitam a glicose. No diabetes do tipo 2, há essa dificuldade. Então, respondendo, o cérebro trabalha só com glicose? Não, ele também trabalha com uma molécula alternativa chamada cetona. Beta-hidroxibutirato é a mais usada pelo cérebro. Não morre se você não morre se você não usar nenhum carboidrato. Não morre se você não usar, porque o seu corpo produz glicose que ele precisa e, além disso, as gorduras fornecem os corpos cetônicos que o cérebro também gosta demais. Pois é, gente, é isso aí. Estudando, estudando, estudando. Isso aí é coisa nova, é coisa mais recente, mas que já vem sendo usada há muitos anos. Só que a medicina, como não entende de nutrição, né? Então eles não dão muita ideia para esse tipo de coisa. Mas você pode aprender a melhorar a sua qualidade de vida, melhorar a sua saúde, reverter muitos problemas de doenças crônicas. Você pode fazer um curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Dentro desse curso você vai aprender terapias alternativas complementares. O que é isso, terapia complementar alternativa? Você vai usar métodos naturais para ajudar o processo de reverter doenças. Você pode fazer isso até mesmo em paralelo com tratamentos da medicina normal, da medicina tradicional. Não tem problema nenhum. São métodos naturais. Você não vai invadir o espaço alheio, né, dos medicamentos lá da medicina, mas você vai complementar, você vai ajudar a melhorar as condições fisiológicas, condições de saúde do seu cliente-paciente. Por que eu estou falando cliente-paciente? Porque a naturopatia é uma profissão. Você vai estar fazendo, então, um curso profissionalizante na área das terapias naturais. O curso tem uma duração de 2 anos. Nesses 2 anos você vai aprender várias terapias complementares alternativas. Muitas delas, tá? No final desse curso você recebe o seu certificado emitido por uma faculdade de nível superior. As aulas são online, você não precisa nem sair de casa. Você vai usar a tecnologia, seu tablet, seu smartphone, seu computador, assistir às aulas e fazer os exercícios e fazer os seus trabalhos extracurriculares. E outra coisa importante, as aulas são ao vivo. É como se eu estivesse transmitindo esse vídeo agora em uma live. Você pode colocar a sua pergunta e a gente vai respondendo aqui. É isso daí, você vai ter interação em tempo real com o seu professor na sala de aula virtual. Olha só que legal.
E os professores são professores capacitados, a maioria deles são professores universitários na área em que atuam. Se você sempre sonhou em trabalhar na área da saúde natural, essa é a sua oportunidade, não perca tempo, liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, você pode passar uma mensagem de WhatsApp, fale com o PhD, o Dr. Naturopata João Dapper, e comece o quanto antes o seu curso para você se tornar um profissional da área da saúde natural.